Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 14 vereadores nesta sessão do dia 6 de maio de 2024. Ausente, o vereador Tiago William. Convido a todos para que, de pé, façamos 1 minuto de silêncio às vítimas da enchente que tem assolado o nosso estado. Solicito ao vereador Felipe Maioli, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente da secretaria. Boa noite a todos. Expediente do dia 6 de maio de 2024. Ofícios, Secretaria Municipal de Gestão e Governo. Ofício número 69 de 2024. Resposta ao pedido de informação número 25 de 2024. Ofício número 70 de 2024. Assunto resposta ao pedido de informação número 26 de 2024. Ofício número 71 de 2024. Assunto resposta ao pedido de informação número 27 de 2024. Ofício número 72. Assunto resposta ao pedido de informação número 28. Ofício número 73. Resposta ao pedido de informação número 29. Ofício número 74. Resposta ao pedido de informação número 30 de 2024. E ofício número 75, resposta ao pedido de informação número 31 de 2024. Pedidos de informação de autoria do vereador Juliano Bangarten. Pedido número 42 de 2024, assunto vagas da etapa creche. Pedidos de providência de autoria do vereador Caleb Coelho. Pedido número 134 de 2024, onde o assunto é conserto de via e limpeza do passeio público na rua César José Francischini, no bairro Santa Catarina. E indicação de autoria do vereador Caleb Coelho, indicação número 14 de 2024, indicação de projeto de lei que institui e inclui no calendário oficial de eventos do município o evento Festival de Música de Farroupilha. Senhor presidente, o expediente foi lido. Bom trabalho. Passamos ao espaço destinado ao grande expediente. Convido o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para que faça o uso da tribuna. Fará uso da tribuna a vereadora Eleonora Broilo. Então, novamente, boa noite a todos. Boa noite à imprensa, todos os representantes da imprensa, meus colegas vereadores, minha colega vereadora, pastor Davi, que é nosso presidente. Como não poderia ser diferente, a minha fala vai ser
sobre essa calamidade que assolou o Rio Grande do Sul. Mais de 355 municípios foram afetados, sendo que Porto Alegre, a Grande Porto Alegre, Passo Fundo, Santa Maria são os mais afetados. Porque são grandes municípios, são municípios que geram empregos e tudo mais, e estão debaixo d'água. Tanto que o nosso aeroporto está fechado e só deve reabrir após o dia 30 de maio, isso sendo muito otimista, né? São Leopoldo teve nada mais, nada menos do que está com 180 mil desalojados. 180 mil é quase 3 vezes a população de Farroupilha. 70 mil, 3 vezes é 210, né? É quase 3 vezes a população de Farroupilha. E isso são os desalojados. Canoas, que é uma das cidades da Grande Porto Alegre muito afetada, eles têm medo de, quando baixar as águas, do número de mortos que vão encontrar. Porque muita gente não teve tempo de deixar suas casas. Esta calamidade, essa catástrofe que afetou todo o Rio Grande do Sul, serve para que todo o Brasil olhe para nós. Olhe para nós. E nos ajude. Principalmente essas cidades que estão em pior situação. Mussum está debaixo d'água. Em todas essas cidades, né, estão debaixo d'água. Contudo, nós temos que considerar a situação de Farroupilha no meio dessa catástrofe. Farroupilha teve, nesse período, 362 ocorrências. Isso na área urbana, né? Que, se for considerada em quantidade, foi a mais afetada. Em quantidade de ocorrências. 37 alagamentos, 12 inundações e 45 deslizamentos. Na colônia, praticamente todas as áreas foram afetadas. Ou porque as pontes não têm condições de serem trafegadas, ou porque fecharam as pontes por precaução, ou porque houve deslizamento, e nisso abusa. E vamos considerar que Caravaggio para cima e Salto Ventoso para baixo, todos estão afetados. Toda a colônia está afetada. Todo o interior apresentou algum problema, e isso de acordo com a avaliação da Defesa Civil do Comitê de Crise. Então, dá para considerar que Farroupilha se encontra numa boa posição, apesar de tudo. Nós não temos nenhum desabrigado, nós não temos feridos, nós não temos desaparecidos e, graças a Deus, nós não temos nenhuma pessoa que tenha perdido a vida. Isso também se deve a como as pessoas ao nosso redor são solícitas, né? Tanto que cobertas, etc.,
já tem até demais para nós mandarmos para outras regiões, né? Na realidade, o que eles mais estão precisando no momento são remédios. Hoje eu doei 2 caixas de remédio para eles, que se não precisar aqui, que é bem possível que não precise aqui, vai ser doado para as regiões onde mais se precisa. Bem, o nosso, vamos dizer, comitê de crise daqui, de Farroupilha, passou todo o final de semana reunido, a fim de conseguir insumos para a UTI, assim como o diesel. Porque falta luz, os transformadores do hospital consomem muito diesel, uma quantidade enorme de diesel. Já está reservado para o São Carlos. Mais insumos de UTI. Eu nem estou falando de leito comum. Nós temos oxigênio no Hospital São Carlos até sexta-feira. Até sexta. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Nós temos 5 dias de oxigênio. Porque da onde vem o oxigênio, não tem como mandar os caminhões. Os caminhões não saem do lugar. O Hospital São Carlos recebeu uma carta dessa distribuidora de oxigênio, onde eles dizem que as pequenas cidades têm que mandar os pacientes que precisam de oxigênio para outras cidades. Aí eu pergunto para vocês, para onde? Para onde nós vamos mandar? Porto Alegre não tem como chegar. As cidades da grande Porto Alegre não tem como chegar. Hospitais daqui como Taquini, estão lotados. Lotados. O São Carlos está lotado. E são todos os hospitais lotados. Nós vamos mandar para onde? Mas que cabeça de dizer uma coisa dessas, de pensar que isso possa ser feito. Vamos mandar para onde os pacientes? Aonde nós vamos mandar? Nós vamos ter que criar uma linha aérea. E só pode aterrissar em Caxias. Em outro lugar não tem como. Então, está sendo conversado com as equipes que são os entregadores de oxigênio para conseguir oxigênio para o Hospital São Carlos. Acredito que se consiga. 110 hospitais. 110 hospitais estão atingidos. 75% deles não conseguem atender mais do que a metade da capacidade deles. 110 hospitais, alguns totalmente fechados. Isso não é uma questão mais politiqueira. Isso é uma questão de saúde, Isso é uma questão de vida e morte. O que nós vamos fazer se a gente não conseguir oxigênio? Vamos transferir os pacientes para onde? Cada dia que eu chego no São Carlos, eles estão se arrancando os cabelos, sem saber o que fazer. E tem mais. Assim que as águas começarem a baixar, nós vamos ter outras doenças.
outras doenças vão assolar o nosso estado. A leptospirose é um exemplo, porque os ratos também estão atingidos pela água, eles estão por ali. A leptospirose é uma doença gravíssima, transmitida pelo rato, pelo xixi do rato. Onde essas pessoas serão atendidas? Onde? Estamos pensando em fazer como fizemos no período da pandemia. Abrir um novo centro, um centro que atenda esses pacientes gravemente enfermos. Porque vai acontecer. Eu não estou sendo aqui o cavaleiro do Apocalipse. Mas isso é natural nas grandes enchentes. Nas grandes enchentes, depois, agora a preocupação é com a água. Baixar o nível. Ver o que sobrou de tudo isso. E depois vêm as doenças. E nós temos que estar preparados para recebê-los. Porque com todos os hospitais que estão fechados ou trabalhando a meia boca, eu acredito que nós tenhamos que receber muito paciente de fora. Por isso é hora, senhores, de todos nós nos unirmos, unir nossas forças e não dividir. Essa não é a hora de divisão, essa é a hora de união. Temos de unir nossas forças, unir nossas forças, para que todos ajudem. Todos têm que ajudar. Não existe A, B, C ou D que não possa ajudar. Todos podem. O fim de semana, eu passei com minha neta em Bento. E uma amiguinha dela, da mesma idade, 12 anos, chamou toda a patota para ir ajudar, porque ela estava ajudando no resgate de animais. Uma menininha. Claro que a patota foi. A avó desesperada, mas a patota foi. Então, todas as pessoas, todas. E nisso, eu quero dar o parabéns para essa gurizada de agora. Eles têm uma noção e um senso de união muito maior do que nós. Eles não querem saber se tem política no meio, se não tem, eles querem ajudar. E eles são um exemplo. E é seguindo esse exemplo que nós temos que continuar trabalhando. Muito obrigado, senhores. Convido o Partido Progressista PP para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna, vereadora Clarice Baú. Então, novamente, boa noite, presidente, colegas vereadores, aos que estão aqui nos prestigiando ainda presencialmente, aqueles que nos acompanham de forma remota, a nossa imprensa, funcionários, assessores desta Casa Legislativa. Todos os assuntos de hoje poderíamos estar abordando muitos, mas deixam lugar para este momento histórico que no Rio Grande do Sul, heroicamente, estamos passando. Qualquer demanda, qualquer pauta, hoje deixam de ser prioridade. Diante da maior catástrofe, eventos climáticos, nunca visto nessas proporções, em que nossos pequenos rios desaguaram nos principais rios, e estes estão desaguando no Guaíba, inundando a capital do estado, e que vai seguir seu fluxo, indo rumo à Lagoa dos Patos, que já está em estado de alerta, e finalmente no mar. Com isso, se justificam as enchentes, as inundações nessas proporções dos nossos municípios. Uns mais, outros menos, mas todos sentindo seus reflexos de alguma forma. Um volume de água jamais vivenciado.
o que causou o rompimento parcial, a ombreira direita em Cotiporã, em Bento Gonçalves. O que tivemos, e podemos visualizar, ondas de 2 metros de altura. E aí devastando as localidades que pouco tempo já sofreram e estavam ainda tentando se reerguer. E se não bastasse as inundações com chuva, que não cessava nunca, e com um volume de água acima do suportado, os helicópteros não conseguiam chegar com os técnicos para avaliar e controlar a barragem 14 de julho. E nem socorrer as pessoas que aguardavam por socorro. Momentos difíceis. Porque a prioridade nesse primeiro momento é sim salvar vidas, para posteriormente alinharmos as ações de reconstrução das cidades e restabelecimento da economia no Rio Grande do Sul. Temos também que ressaltar todas as formas de ajuda, do voluntariado, das doações, da solidariedade, inclusive as que vieram e estão vindo de outros estados, helicópteros, jet skis, os jipeiros, os trilheiros, forças armadas, as forças de segurança, aeronáutica, a defesa civil, doações em dinheiro, mantimentos e assim vai. Uma solidariedade de impressionar, que só podemos parabenizar e agradecer imensamente, e entender que a vida é o nosso maior bem, até porque só podemos perdê-la uma única vez, e nos solidarizarmos com as famílias que perderam seus entes queridos. Quando passarmos por esta etapa de salvar vidas, precisamos restabelecer, reconstruir os municípios, as rodovias, as pontes, os acessos, para não acontecer realmente o desabastecimento. Reconstruir o Rio Grande do Sul. E para isso vamos precisar de verbas municipais, estaduais e principalmente federais. E aqui temos que fazer uma reflexão de quanto o Rio Grande do Sul recebe de volta dos impostos enviados para os entes federais. A Gazeta do Povo, na data de 25 de maio de 2023, trouxe uma matéria interessante nesse sentido. Que, se de um lado, a cada real pago, por exemplo, por São Paulo, ao país, apenas 7 centavos retornam ao Estado. De outro, o mesmo real enviado à União pelo Amapá rende outros 3,97 de volta. Que os 27 estados brasileiros enviaram 2,218 trilhões em impostos ao governo federal no ano passado. Mas só receberam de volta, em repasses feitos pela União aos governos municipais e estaduais, 607,8 bilhões. Então, vejo, de 2,218 trilhões, voltaram 607,8 bilhões. O que representa pouco mais de 1/4 do total arrecadado em tributos federais. Um levantamento feito, então, pela Gazeta do Povo mostra que, em 2022, 15 estados pagaram mais ao governo federal do que receberam. O cruzamento de dados da Receita Federal com a Controladoria Geral da União aponta disparidades regionais, com as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste pagando mais, e Nordeste e Norte recebendo mais. Em termos absolutos, São Paulo, por exemplo, é o estado que mais paga impostos federais. Somente no ano passado foram 830 bilhões. Em seguida aparece o Rio de Janeiro, depois veio o Distrito Federal, depois veio Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Depois o Paraná. Na outra ponta, entre o que menos pago estão Amapá, Roraima, Acre, Tocantins, Rondônia, Sergipe e Piauí. Então, está aqui flagrada a disparidade regional. Então, o que se espera do governo federal é que realmente apresente ações concretas, mas verdadeiras, e que cumpra, para que o Rio Grande do Sul se restabeleça depois de todo esse evento climático que temos que apontar
que se não fosse também a ação preventiva do Estado e municípios, poderíamos ter mais mortes, mais feridos e mais ainda desaparecidos. Nesse sentido, já foram anunciadas algumas iniciativas pelas mídias, que, por certo, se concretizadas, serão fundamentais nesse momento. Por exemplo, com o adiantamento da Bolsa Família, retirada do FGTS, que o Ministério do Planejamento, Transportes e outros estarão voltados ao Rio Grande do Sul, e aos deputados a sugestão do governo federal para que envie emendas parlamentares, que haja, assim, uma flexibilização da burocracia, exceções fiscais para o Rio Grande do Sul, serão, de fato, imprescindíveis para uma reconstrução do nosso Estado. Uma iniciativa proativa, seria uma iniciativa social, eu diria de moralidade, seria os partidos políticos abrir mão dos 4,967 bilhões do fundo eleitoral, que está, sim, aprovado pelo Congresso Nacional. É legal, mas é imoral. Para que sejam usados nas campanhas políticas nas eleições municipais de 2024. 4,967 bilhões. Quantas casas? Quantas rodovias que poderiam ser construídas ou reconstruídas com esses valores? Aí sim, seria uma demonstração de resolutividade, e não só de discurso. Talvez recuperássemos a confiança, a credibilidade que tanto esperamos da sociedade em relação à política. Assim, nosso Estado é pujante, sem dúvida alguma, que contribui muito para a economia e desenvolvimento do nosso país. Merece e é de direito ter o olhar voltado às necessidades nesse momento do Rio Grande do Sul, pelo governo estadual, federal, que as mãos sejam dadas por todos os poderes, que haja uma unidade nacional realmente, Câmara de Deputados, Senado, enfim, o Congresso Nacional, Presidência, Estado e município. Assim se espera, e que Deus nos proteja, nos ilumine neste momento. Obrigada. Obrigado, vereadora Clarice Baú. E convido o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Gilberto do Amarante. Boa noite, senhoras e senhores que estão aqui presentes nas redes sociais. Quero saudar aqui o Ivanir Verona, no qual também tivemos na busca de restabelecer energia elétrica em nossas comunidades do interior em alguns momentos. O Jefferson, que está aqui essa noite também, e todos os demais. Quero dizer que estamos vivendo, sim, um momento de luto, um momento de arrasamento em nosso Estado. Na quarta-feira que passou, me coloquei, sim, à disposição do secretário Fernando, do secretário Arcego, para me fazer útil neste momento, com o conhecimento que a gente tem em nosso município. E, sim, eles me atenderam, fizemos algumas ações, ou muitas ações juntos, em momentos diferentes, porque é um momento, sim, de darmos as mãos para vencer, primeiro, aqui no nosso município. Sempre tem uma situação quando há catástrofe das diferentes relações interpéries. E, nesse momento, nós vivemos uma questão da qual, primeiro, temos que buscar salvar vidas, que é o que foi feito aqui no nosso município, por todos, motoqueiros cross, jipeiros, toda a comunidade se comoveu, se deu as mãos a todos. No segundo momento, é desobstruir, como também foi feito aqui no nosso município, as vias para que os moradores possam sair de suas residências, em todos os locais. Socorrer as áreas urbanas que foram atingidas. A comunidade compartilhou e também estava junto. Num terceiro momento, nós temos que fazer a averiguação geral. Teve pessoas, sim, que tiveram ser removidas de suas residências por questões de intempérie. Tivemos desabrigados, sim, foram diversos.
foram para a casa de parentes ou conhecidos, amigos, mas tiveram que sair de suas residências. Quero dizer que o nosso município, de certa forma, estamos bem, porque todos nós estamos com nossas vidas. Quero citar aqui uma entrevista que eu ouvi do prefeito Pazuc, de Nova Roma do Sul. Ele falou o seguinte, que ele estava sem vias para se deslocar do município dele. Mas ele disse, aqui é uma questão financeira. Ninguém morreu, nós estamos todos bens e com alimento. Vamos olhar para nossos municípios vizinhos que foram totalmente arrasados. E tem muitos desses municípios. Então, fico compadecido, sim, com a nossa comunidade de Farroupilha, que teve algumas formações de grupos de arrecadações, justamente para estender e buscar saciar a fome do que pode alcançar neste momento para quem precisa. Grupos de jovens, que eu nunca vi, 80 jovens, por exemplo, passei numa comunidade, tinha em torno de 80 jovens, organizadamente, catalogando tudo que entrava naquele espaço, com informações, e depois o que era enviado também com as mesmas informações, porque eles têm a obrigação de depois devolver essas informações lá na frente para a comunidade do qual quem compartilhou neste momento. Eu quero, como também participante desse sistema que estamos vivendo, e eu concordo com a vereadora que aqui falou, que o nosso hospital é uma preocupação, sim. Mas temos que buscar alternativa por parte de vereadores, por parte do executivo, de trazer o oxigênio. Hoje nós já temos acesso, por exemplo, a Veranópolis, ontem tinha ainda, a Florianópolis. Nós já temos que, como nós estamos numa situação de calamidade pública, é possível comprar sem licitação, principalmente quando corremos risco de vida. Então, nós temos, sim, esta porta aberta e podemos buscar com outros estados, com outros meios. Nós temos o aeroporto de Caxias do Sul. Vamos buscar alternativa, sim. E vamos buscar. E vamos fazer acontecer. Se nós todos estivermos unidos, isso vai acontecer. Como tantas coisas já foi feito para o nosso município. E tenho certeza que o hospital, neste momento, precisa para outros municípios também. Se precisar uma UPA, abrir, readaptar, vamos fazer isso. É o momento de atendermos quem aqui vieres pedir socorro. Entendo, como a vereadora Clarice falou aqui, em relação do valor para os políticos agora. Tem que devolver esse valor, mas só que daí não compete ao Rio Grande do Sul, compete a todos os deputados federais de todo o Brasil. Eles que abrem mão para o Rio Grande do Sul. E quero citar aqui que o projeto desta emenda foi de um partido, foi de um deputado do PL. Cadê os nossos deputados aqui que, cara, vamos ali, abre essa porta de negociação com o governo federal, com os deputados na Câmara Federal, abram mão disso a nível nacional. É para os políticos de todo o Brasil, não são para o Rio Grande do Sul. Por isso já é uma lei aprovada. Dificilmente nós vamos desfazer. Agora, tem uma outra questão que é bem importante também. Novamente o PL, até depois posso pegar a lei, fez um requerimento no governo federal para que aumentassem 5 bilhões as emendas federais. Vamos trazer para o nosso Rio Grande esses 5 bilhões. Isso sim pode fazer. Isso pode fazer. Porque até semana passada, ou dias atrás que eu averiguei, isso estava em tramitação ainda. Mas, claro, mais uma vez, todos os deputados federais têm que abrir mão desse valor para mandar para o Rio Grande do Sul. E falando em emendas parlamentares, eu sei que nós, vereadores, se usamos disso também em buscar recursos, porque é o único meio ou método que nós temos. Para que tanto dinheiro? Vamos tirar parte deste valor e mandar para o Rio Grande do Sul.
Outra coisa que também eu concordo com a vereadora Clarice, a questão do sistema de repatriação dos impostos. Não vou aqui julgar estado A ou estado B, mas muitos estados recuperaram a sua questão ou melhoraram muito a sua questão financeira. Este programa que foi criado, se eu não me engano, foi lá em 2002. Então tem que rever, sim, tem que rever essa repatriação de impostos para os estados. Porque muitos estados aumentaram sua economia, buscaram alternativa. O próprio governo federal, numa situação, mudou ou deu isenção de impostos para empresas que foram para outros estados. Então é hora de rever isso. Mas também quero dizer que todos os governos, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, tem, sim, o seu dever com o Estado do Rio Grande do Sul. O dever, e não é pouco valor. Então, pode-se buscar diferentes negociações. Eu sei que está sendo vista diversas negociações, mas que este valor venha para o Rio Grande do Sul. Uma outra questão também que a gente pode observar nesse momento, muita gente fazendo fake news ou fazendo, criando fatos onde não tem e criando situações desfavoráveis para a organização do nosso Estado. Vamos pôr a mão na consciência. Não é momento de nós fazermos politicagem sobre este assunto. É momento de nós cobrarmos ações de todos os nossos governantes, mas todos nós, assim como todos nós vamos reconstruir o Rio Grande do Sul. Eu tenho certeza que hoje é todos por um e todos pelo nosso Rio Grande do Sul. Eu vejo que vai chegar um momento que os próprios municípios têm que se dar as mãos, além de todos cobrar junto do governo estadual, do governo federal, para reorganizar o nosso Estado. Não importa se nós moramos em Farroupilha ou Mussum, não importa se nós moramos em Farroupilha ou Porto Alegre, nós precisamos do Rio Grande do Sul funcionando para todos nós. A economia tem que estar bem para todos nós, e as pessoas que infelizmente perderam vidas, essas infelizmente não houve, eu acho, na minha opinião, foi uma situação muito atípica de tudo que nós vivemos. Eu ouvi alguns políticos dizendo que para resolver o problema tinha que fazer cortinas nas beiras dos rios. Falaram aqui numa emissora de nossa cidade. Gente, é completamente um absurdo, mas a gente ouviu isso. É momento desses políticos ver o que eles podem servir nesse momento. Estender a mão para o nosso Rio Grande do Sul. Os deputados se darem a mão para resolver o problema do nosso Rio Grande do Sul. Os senadores, tem muitos que não apareceram ainda, que toda hora estão em vitrine, em visibilidade. Eu acho que é todos, independente de ser senador, deputado, estadual, federal, todos. Hoje de manhã eu estive numa cidade do qual estava o prefeito e alguns secretários, dava para olhar a situação que eles estavam de cansado, exaustido, por ver o seu município arrasado. Eu vejo que sim, nós vamos construir o nosso Estado de novo, todos, não importa quem seja. Hoje, em muitas cidades, precisa de pessoas para limpar, tirar o rodo de suas casas, precisa de, logo ali na frente, materiais de limpeza, produtos de limpeza. Nesse momento agora é saciar a fome, produtos de comida. Preciso de agasalho, roupas, eu até vejo que isso tem muita gente, e até eu acho aqui algumas coisas absurdas, porque pessoas às vezes pensam que
A situação é para fazer um descarte e as pessoas têm que tirar fora aquilo que doaram. Isso não, eu sei que a grande maioria está fazendo certo. E parabenizo a grande maioria. E quero dizer que, sim, nós vamos, mais uma vez, é muito triste para todos nós. Eu tenho filhos que moram em Porto Alegre, que nesse momento estão em São Leopoldo. Mas estão lá, trabalhando numa ONG, têm esta vocação para com os animais. E uma coisa que me chama a atenção muito nos canais de televisão, hoje, crianças e adultos, às vezes carregando de um lado as mães, o filho de outra, o seu animal, porque o filho não se desprende de seu animal. Isso é o momento que a gente vê essas situações adversas, que nós temos que olhar também para os animais que, de certa forma, nesse momento, os filhos, as crianças vão se apegar a eles para absorver tudo que estão vendo. Porque, além de tudo, essas pessoas que se salvaram e que viam a água chegando na sua casa, estavam no segundo piso, ou até mesmo nas lajes, vinham o rio subindo, sem horas ali, sem expectativa de que aquilo ia parar de subir. Eu vejo que sim, a maioria dos rios, com exceção da Lagoa dos Patos, que continua recebendo água de todos os nossos rios, já tem, voltou 30, está ainda acima do seu nível, 30%, 40%, 50% no máximo, já se reestabilizou. Mas sim, há um arraso, há uma destruição, há um cenário de guerra, do qual nós vimos nos canais de televisão, que às vezes achamos que estão aumentando. Não, é o fato do qual o nosso Estado está vivendo. E tenho certeza que nesse momento nós precisamos também de auxílio de todos os estados, Santa Catarina, São Paulo, Nordeste, países exteriores, precisamos de toda ajuda. Toda ajuda é bem-vinda para levantar o nosso Estado novamente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Gilberto Amarante. Convido o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Roque Cervenini. Senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas aqui presentes, a imprensa, eu gostaria inicialmente de também fazer aqui um pronunciamento sobre os últimos acontecimentos com relação ao nosso querido Rio Grande do Sul e a nossa querida Farroupilha. Não há dúvida que, com a força do nosso povo gaúcho, e com a solidariedade da nossa gente, nós vamos reerguer as nossas cidades e reconstruir aquilo que foi destruído. Também gostaria de me solidarizar com as pessoas que tiveram perdas de vidas, embora em Farroupilha não se tenha notícia de nenhuma pessoa que foi vítima, que perdeu a sua vida, mas se sabe que no Rio Grande do Sul muitas pessoas perderam a vida em função das enchentes, que foi certamente para além dos bens materiais. Mas nós temos que também nos solidarizar com aquelas pessoas em nosso município que perderam os seus bens materiais também. E não é só o bem que perdeu nesse momento, é o que vai representar isso para o futuro. Pessoa que teve a sua casa alagada, que perdeu os seus móveis, sua mobília, que teve que sair da sua casa, que vai ter que comprar o material de construção, vai ter que comprar os seus móveis. E também aos agricultores. A nossa agricultura foi muito prejudicada. Já vinha sendo prejudicada e foi ainda mais prejudicada. E explico por que já vinha sendo prejudicada. A agricultura teve momentos de seca, não muito tempo atrás, teve agora no ano passado e no início desse ano excesso de chuvas,
a safra já foi pela metade, e agora nós tivemos aí essa ação violenta da natureza que acabou com estradas, asfaltos, pontes, açudes e parreirais, tanto as parreiras, os pomares de pêssegos, de caqui, residências que foram comprometidas, enfim, a situação do nosso interior é bastante grave, sem dúvida. Queremos aqui fazer uma cobrança fraterna, mas firme, ao governo federal e ao governo estadual, para que assumam as suas responsabilidades e que cada discurso feito, tanto pelo governador quanto pelo presidente da República, possa corresponder em uma ação de auxílio aos municípios, e de modo especial os mais necessitados, mas que nesses também se inclua Farroupilha. Não basta simplesmente discurso e promessas, nós precisamos efetivamente que as coisas sejam cumpridas, principalmente no que diz respeito a ações que são responsabilidades tanto do governo federal quanto do governo municipal. Nós podemos até dizer que, talvez, em nosso município não tenha uma ação do governo federal, mas as estradas que ligam o nosso município têm muita responsabilidade do governo federal e assim precisa ser tratada. Porque se nós não temos acesso, nós também não vamos ter chegada aqui em Farroupilha dos insumos básicos, combustível, alimentos, oxigênio, matéria-prima para que a nossa indústria possa produzir, etc, etc. Então é importante que eles façam a sua parte também. E também eu preciso aqui cobrar do nosso município. E aqui nós, vereadores, precisamos nos incluir como também responsáveis por solucionar as questões do nosso município. Acho que precisa ter um plano urgente, e eu não vi isso. Eu vi que tem um comitê de crise e tal, mas quais são os planos para nós recuperar o nosso município? Quais são os planos para recuperar a nossa agricultura? Eu confesso que fiquei extremamente preocupado quando na quarta-feira eu andei em boa parte do nosso município no interior e eu cheguei no 2º distrito, na Vila Jance, e eu tive a informação que com todo o problema que já tínhamos conhecimento, que já tinha acontecido na terça e com toda a previsão do colapso que aconteceria na quarta, na Jansen, que é um distrito e que lá tem uma subprefeitura, havia apenas uma retroescavadeira sem sequer o operador. Que o operador mora em Bento Gonçalves e não tinha sido designado para trabalhar no dia do feriado. Não havia ninguém. Quando aconteceu o rompimento de locais e que foi avolumando e descendo água e foi chegando nas residências e nas propriedades, foi um desespero total. E os primeiros que foram chamados para fazer o serviço não foi o órgão público, foram os particulares que com suas máquinas foram prestar solidariedade aos agricultores. E quando o operador de uma patrola, que nem sequer era de retroescavadeira, foi chamados, olha, estamos tendo problema no interior. Aí que a pessoa foi saber que ela precisava trabalhar, porque não tinha sido sequer convocado para trabalhar. Então eu fico bastante preocupado com isso. E me pergunta onde está o planejamento dessa gestão. Não fez planejamento algum. Aí quando precisou uma motosserra, não tinha uma motosserra, precisou pedir para os bombeiros. E há uma sucessão de falta de planejamento. É uma ação da natureza, não tem culpa o prefeito, não tem culpa o vice-prefeito, os secretários, os vereadores, mas se a gente está numa gestão e num ambiente totalmente previsível, nessa época de alta tecnologia, a gente tem que ter um planejamento para isso. Não dá para a gente deixar o morador se desesperar no outro dia e todo mundo enlouquecer e bater a cabeça porque não sabe o que vai fazer. Aí não adianta ter os recursos se não tem planejamento. Então eu quero pedir ao nosso executivo municipal que aproveite as experiências que se tem. Temos aqui o Amarante, que já foi coordenador da Defesa Civil,
eu já fui secretário de obras, e tem tantas outras pessoas que aqui estão que podem ajudar. Davi já foi secretário de saúde, né? Então o Jorge já foi secretário de assistência social. Então nós precisamos juntar as expertises e a experiência, e não adianta só nós ir rezar. Não adianta ir na igreja rezar, porque não vai resolver. Deus nos ajuda, mas precisamos ter obras, precisamos ter uma fé seguido de atitudes. Porque sem fé, fé sem obras é inútil. Então a gente precisa juntar as duas, a fé em Deus que temos e precisamos ter, mas também precisamos ter atitudes. Já lhe cedo. Além disso, nós precisamos aqui agradecer a cada cidadão, a cada homem, a cada mulher, a cada entidade, a cada pessoa anônima, que não faz videozinho para mostrar que está ajudando. Não faz videozinho mostrar a sua fé, a sua oração, mas que no seu coração ela se sensibiliza e vai fazer as ações sem necessariamente estar se apresentando numa rede social, indo numa igreja, fazer um vídeo para mostrar que tem fé, ir lá forjar uma situação para mostrar que está fazendo alguma coisa. Não. A gente, quando faz o que é feito com a mão esquerda, a mão direita não precisa saber. Não precisa vir aqui vociferar o que fez, o que deu, o que auxiliou. Fica para si, mas faça. Lhe cedo uma parte, vereador Juliano. Uma parte ao vereador Juliano Balgarta. Obrigado pela parte, vereador Roque. Não, na verdade, eu esperava um telefonema, uma mensagem que seria criado um comitê de crise e o Poder Legislativo seria envolvido. Afinal, se trata de Farroupilha, mas muito pelo contrário. A união, a unidade fica somente em algumas falas, algumas coisas vazias que a gente não viu. Faltou humildade, faltou diálogo e a união. Nós poderíamos ter contribuído mais, inclusive gerindo algumas coisas junto ao Executivo que pudesse dar guarnida de orientação, porque a gente viu muita bateção de cabeça, muito. Então eu quero fazer uma saudação, um cumprimento especial ao Gabriel Gabrielli, que foi um dos poucos que manteve contato, fácil acesso e que prontamente dizia, não, temos que fazer isso, fazer aquilo. Então nesse momento de crise é momento de união, e se faz o quê? Diálogo e humildade. Chama todo mundo e diz, vamos lá, é Farroupilha que está em jogo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano. Eu quero só ressaltar aqui uma situação que eu pude presenciar de um agricultor, que ele me pediu, Roque, por gentileza, vê se tu consegue contato de alguém da Defesa Civil para vir olhar a minha casa, porque eu acho que ela vai deslizar. Nós saímos de dentro de casa, estamos fora, minha mãe tem quase 90 anos, estamos com a família, abrigado aqui num outro espaço, e eu fiz essa intermediação. O secretário de Agricultura ligou e disse, amanhã vai ir uma pessoa ali para te atender, e deu o nome da pessoa. E ele ficou esperançoso. No outro dia, essa pessoa chegou lá, desceu do carro e gritou, como é que está a situação aí? Me manda uma foto, se tu puder, de alguma coisa, e pegou o carro e foi embora. Isso não é um atendimento que se espera de um poder público, se espera muito mais. Veja bem, tinha os recursos e tudo, mas faltou a boa ação de quem foi lá. Então, realmente, nós precisamos nos unir, precisamos nos ajudar. Eu disse que a prefeitura precisa reservar no mínimo 10 milhões de reais para o interior. Parece que o prefeito disse que ele tem 50. Que bom, prefeito. Então, vamos começar a colocar esses valores à disposição do interior e da cidade para resolver essa calamidade pública que ninguém imaginava que fosse tão forte, mas que ela veio e deu a nós um recado, que nós precisamos cuidar da natureza. Quando eu vejo deputados que dizem o seguinte, que o aquecimento global não existe, eu fico pensando quanto dinheiro botado fora pagando um deputado desse. Infelizmente, a gente tem ainda essas opiniões que acham que a natureza é só um discurso. Não precisa necessariamente cuidar da natureza. Sim, nós precisamos cuidar, porque é nela que nós vivemos. E também lamentar aqui aqueles políticos turistas de tragédias.
aqueles que vêm dar uma de herói no rádio, na TV, na rede social. A população não precisa de políticos heróis. A população precisa de dignidade no atendimento do serviço público. Era isso, muito obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervenini. Quero informar os senhores que pedi que o vereador Tiago Ilha fosse buscar atendimento médico, haja vista que apresentava febre e um mal-estar no corpo, então fiz a liberação dele às 20h20, então o espaço do Republicanos abre mão nessa noite. Convido o Partido Liberal para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador PC. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores e vereadoras, o público presente aí, a imprensa. Vamos aqui seguir na mesma linha da catástrofe que aconteceu, porém uma coisa que a gente nem esperava que ia acontecer isso aí, né? Mas aconteceu. Mas eu não vou me deslocar muito, podia até ser mais invasivo, levar para o Estado, levar para... Eu vou falar só de Farroupilha, eu vou defender a nossa cidade que nos acolheu e nos acolhe sempre, como o Estado também nos acolheu, para mostrar algumas coisas para os senhores aí, que eu consegui vivenciar e que eu consegui ajudar e que eu consegui participar nesses dias de chuva e de deslizamento. Infelizmente, nós tivemos aqui até muita sorte aqui em Farroupilha, não digo sorte, é que nós somos, acho que, abençoados, uma cidade abençoada, porque acolhe todo mundo bem. Teve casas que foi desmontada, e ninguém sofreu nada, vocês sabiam disso? Teve casa que foi arrasada aqui em Farroupilha. Infelizmente, as pessoas não estavam dentro. Essa é uma coisa boa, eu acho que é da nossa fé que nós temos aí, que não deixa acontecer essas coisas com nós, né? Então, eu vou pedir que passe, que bota ali um gráfico. Primeiro, nós temos um gráfico aí. Não, o gráfico aquele no começo, o vermelho dos... É esse aí. Tá. Então, aí, ó, pessoal. Aqui, a gente tem um gráfico que foi feito nos pontos mais críticos da cidade de Farroupilha, onde houve deslizamento, onde caiu pontes, onde caiu... as estradas estão interrompidas. E já respondendo aqui o vereador Juliano, teve um comitê de crise, sim, em Farroupilha. Foi montado, foi dali que saiu esse gráfico. Com todo, inclusive com a Defesa Civil, com o delegado, com o Ministério Público, com todos, foi feito um comitê de crise, sim. Cedo, sim, só um pouquinho. Então, é assim, só para responder ali, que eu vi que o senhor falou, de repente o senhor não estava informado, não foi informado, mas teve sim, foi dali que saiu esse gráfico, tá? Então, eu acho que foi feito uma coisa certa, o Executivo trabalhou bem nessa área, porque não tinha. Tu ia para um lugar e tinha 2, 3 pedindo. A máquina estava lá em tal lugar, tinha gente chorando lá no fundo que não conseguia passar para a casa dele. Então, era uma coisa assim, que não tinha, era um tumulto geral, né? Então, foi feito esse gráfico, a gente está tomando as providências as mais necessárias agora para desobstruir as estradas, as mais principais, em cima disso aqui, ó, em cima desse gráfico aí que foi feito. Então, eu vou ceder uma parte para o vereador Juliano, depois eu sigo aí. Uma parte ao vereador Juliano Balgart. Obrigado pela parte, vereador PC, mas o poder legislativo fica onde? Nós somos um poder, nós representamos a população. A maior parte das pessoas não procura o secretário, não procura o prefeito, eles procuram os vereadores. E essa casa foi deixada de lado por quê? Então, que bom que envolveu outros órgãos, mas por que não chamou os vereadores? Se tiver que vir algum plano de contingência, vai vir para onde? Para cá. Por que a gente não nos deu as mãos? Por que não caminhamos juntos? Por que não se concentrou em informações? Isso é falta de humildade, de hombridade. Nós poderíamos ter facilitado coisas. Cada pouco me chamava. O que precisa fazer disso? O que precisa fazer daquilo? Faz uma reunião, junta, organiza. E o mapa aqui posto, sim, a gente sabe da situação. Mas por que a gente não facilita o processo? Está batendo na nossa porta. Chama o Poder Legislativo
todo mundo vai ajudar a multiplicar, todo mundo fala a mesma língua. Assim, o que deu? Mais bateção de cabeça. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador Juliano. Não, eu só quis deixar claro aqui que teve sim o comitê de crise, né? Então, foi uma coisa que o senhor falou que não tinha e tem, né? Então, agora eu vou pedir que passe e mostre mais umas fotos ali, pessoal, para vocês verem como é que está alguns pontos do nosso interior, como é que ficou. Olha aí, ó. Isso aqui é descendo aí para a banda do 30, passando do 30, linha 30 aí, ó. Um asfalto que em si era novo, acho que deve ter uns 5, 6 anos. Se eu não me engano, foi na época que o vereador Roque ainda estava lá, que foi feito esse asfalto aí, né? E olha como é que ficou. Olha aí o pessoal trabalhando. Isso Deus de quarta, terça-feira, o pessoal está aí. Pode ir passando mais aí. Tem mais umas, olha aí, ó. Aqui, ó, esse é o asfalto cedeu. O pessoal os postes caíram, não tem luz para nada. Olha aí, ó. Isso aí. E isso não é coisa fácil que você faz de um dia para o outro, ainda mais com todas as chuvas que tinha, né? Que tu não podia, tu tirava de um lado e escorregava do outro. Não tinha como, a terra não firmava. Eu fui ajudar nesses locais e a gente não conseguia caminhar. Nós com as motosserras para cortar as árvores não conseguia caminhar. Afundava os pés da gente que tu não ia, cara. Agora imagine uma máquina pesada num lugar desse. Mas foi feito, estão fazendo e tal. Olha, ali é o asfalto que cedeu. Ó. Aí uma coisa que tem que recuperar todo esse asfalto aí. Ele não tem intermediário para isso aí. Lá no fundo, ó. Então é assim, ó. Eu vejo e acredito que o nosso Poder Executivo está trabalhando muito bem, trabalhou muito bem e estava preparado para certas situações assim, porque senão seria muito pior. Ia ter muita gente sem poder sair de casa, ia ter muita gente sem poder andar, porque não tinha lugar, tu não conseguia. Eu tentei descer no 30 2, 3 vezes, não consegui. Tive que dar a volta lá pelo Montebergo, vim, fazer tudo um trajeto para poder chegar e deixar o carro ainda por lá de cá e fui a pé, até lá no salão, para lá. Então é assim, ó, é situações inesperadas que tu não espera isso aí. Mas que foi feito, que as ações foram feitas e estão sendo feitas. E espero que logo, num espaço curto de tempo, nós já resolvemos isso aí e vamos seguir a vida, vamos tocar a vida, vamos fazer as coisas andar como estava andando. Nosso município, ele é muito rico, ele é um município que ele não merece passar por certas coisas que passa. Ele tem tudo, um potencial enorme. Então eu vejo que as ações que foram feitas, que nós fizemos, que a comunidade fez, que é uma comunidade muito abrangiva, está muito bom. Está no bom. Acho eu que nós vamos... Vai ter muito assunto ainda sobre isso aí, eu sei que vão se prolongar mais, mas acontece o seguinte, gente, levando pelo bom andamento das coisas, nós estamos no caminho certo. Tá. Agora aqui está falando um pouquinho do Estado, eu estava vendo aí umas entrevistas, eu acompanho direto isso aí, e vendo umas coisas que a gente não espera que vai acontecer, né? A gente não espera que o pessoal vai fazer assim. Eu tive uma ligação de um cara de Curitiba, ele é um empresário lá, e ele me perguntou se a gente conseguia, se eu conhecia alguém aqui que pudesse fazer um canal de doações. Eu falei para ele, acho que tu tem que entrar em contato com a Defesa Civil, com alguém aí, sei lá, vai ter algum lugar, né? Algum lugar que vai ser, que ele queria doar ele doou uma grande quantia. Mas ele estava muito indignado com esse negócio de procurar a turma aí, porque disse que já estava vindo uns caminhão de mantimento, águas de São Paulo, Curitiba, Florianópolis, e estavam sendo retidos aqui nos postos fiscal. Nos dois, Torres e aqui, ó, simplesmente para arrecadar ICMS, porque não tinha nota. Meu Deus, essa hora não é hora de pensar em imposto fiscal, não é hora de reter nada, libere e faz vista grossa isso aí. E não tinha, diz que não tinha diálogo com o governador, não tinha jeito. Sim, ser uma parte para o meu amigo, para o vereador Roque. Uma parte ao vereador Roque Cervenini. Eu também ouvi essas questões de que estava sendo abordado caminhões
Depois fui me informar e tinha muito boato, mas não tinha nada de confirmação. Se o senhor tem essa informação correta, qual foi o caminhão, qual foi, aonde foi e tal, é importante a gente levar ao conhecimento do governo do Estado. Porque se isso está acontecendo, é um absurdo. Mas precisamos ter dados. Não dá para a gente olhar o vídeo do TikTok e achar que é verdade, porque tem muito boato por aí. Mas se isso aconteceu, tem que ser levado em consideração e precisa formular isso aí ao governo do Estado para que tome providência. Obrigado. Obrigado, Roque. Sim, eu tenho essas informações, inclusive com o áudio dos motoristas, com placa de caminhão em todas, que eu acho que vai auxiliar muito, né? Porque isso é uma coisa que a gente não deve, não tem que deixar embaixo de tapete, não tem que botar embaixo de cortina, tem que levar para frente, tem que ter, dependendo de quem seja, né? Então, vamos só para terminar aí, presidente. Então, é assim, ó, só a minha indignação contra isso aí, porque a gente vê tanta coisa acontecendo, tanta gente preocupada, tanta gente que nem foi achado ainda, e o pessoal coibindo de levar uma coisa que é tão essencial e momentânea nessa hora para o pessoal, né? Então, a gente, às vezes, tem coisa que a gente não entende, pastor Davi, tem coisa que a gente deita na cama e fica pensando assim, por que tem gente assim, né? Por que o pessoal pensa neles? Porque não pensa no em todo? Porque não pensa no vizinho, no amigo, no que está lá sofrendo, é sempre nele, só nele. E daí ele tendo a coisa, os outros não precisam ter. Isso não é normal, isso não é bom isso aí. Para o momento que nós estamos vivendo, para a situação como está por aí, não é bom isso aí. Muito obrigado, presidente. Era isso aí que eu tinha. Obrigado, vereador PC. E está encerrado o espaço destinado ao grande expediente. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.